Opa galera, beleza? Sou Anderson Lima, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Esses dias eu estava ouvindo rádio e ouvi o pessoal da rádio dizendo que não conseguia trocar o chuveiro de casa. E estava pedindo ajuda lá da rádio para que alguém fosse fazer a troca do chuveiro. Como a gente está no inverno, o chuveiro costuma queimar nesse período, né? E o meu chuveiro não está muito bacana, está queimado uma das fases aqui de temperatura. E apesar de eu ter chuveiro, de eu ter aquecimento solar e a gás, às vezes a gente entra com um chuveiro elétrico para complementar o aquecimento da água, ou porque não tem gás, ou porque não teve sol, passou o dia inteiro com nublado ou chovendo. Então o chuveiro elétrico ainda é importante para a gente. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como tira um chuveiro, coloca um chuveiro novo e principalmente como fazer a emenda. Se a emenda não estiver bem feita, você pode ter problemas, né? Inclusive de superaquecimento, queimar o fio aqui. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa hoje para vocês e mostrar como é que a gente pode resolver. Inclusive usar uma emenda adequada, colocar um dispositivo aqui que você não precisa de fazer emenda e que fique legal, beleza? Então vamos lá. Bom galera, aqui eu fiz uma emenda, né, uma emenda tradicional, e eu vou desmontar essa emenda explicando como é que eu fiz a emenda. Então aqui eu estou abrindo, tirando a isolação do cabo terra, e aqui ó, se vocês observar, aqui está a emenda. Então deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui a câmera, ver se eu consigo melhorar aqui. Legal. Então aqui olha, como é que eu faço esse tipo de emenda? Você descasca um pedaço grande aí, ó, de uns 5 centímetros, né? Tá vendo? 2 polegadas, mais ou menos isso, igual dos dois lados. E a melhor emenda para esse tipo de conexão é essa, ó. Você cruza, faz um X, né, com o fio, puxa esse para cá e esse para cá e vai torcendo o fio, ó. Então aqui, ó, torço bem apertado de um lado, depois faço a mesma coisa do outro. Essa é a melhor emenda que a gente tem para esse tipo de conexão, tá? Então para cabo de chuveiro ou até para derivação de tomada ou coisas desse tipo, esse tipo de emenda ela fica bem firme, resistente à tração, né? A gente consegue puxar aqui que não tem folga, e se você apertar bem apertado os dois lados, torcendo um contra o outro, você vai ter aí uma boa condução, né? E evitando aí superaquecimento e problemas desse tipo. Fiz assim nos 3 fios, né, nas 2 fases e no terra do chuveiro, dessa instalação antiga. Só que hoje eu vou colocar um conector aqui e vou facilitar mais ainda essa conexão. Então eu vou desmontar tudo aqui, tirar esse chuveiro velho, mostrar como é que coloca o chuveiro novo e fazer essas conexões para vocês, beleza? Vamos lá. Importante, desligue o disjuntor, tá? Tem que estar com tudo desligado antes de mexer com o chuveiro. Se você não sabe qual é o disjuntor que controla o chuveiro da sua casa, desligue tudo e faça isso durante o dia. Eu sei aqui, eu tenho um disjuntor só para o chuveiro e ele está desligado nesse momento. Quando for aplicar a fita isolante, eu vou tirar um pouquinho aqui e mostrar mais ou menos como a gente faz. A gente pega a fita, puxa ela, estica um pouco e passa. Puxa, estica um pouco e vai passando. Ó. A gente puxa ela, ela dá uma esticadinha. Com isso ela fica bem apertada no lugar, tá? Aqui eu já estou tirando. Observe como é que ela fica robusta a emenda, ó. Fica bem firme. Aí, até para puxar fica difícil, ó. Aí saiu. Então a gente já está com os fios desconectados aqui do chuveiro. Eu vou aproveitar que a gente está mexendo com esse chuveiro e vou mostrar como é que eu troco a resistência dele se eu fosse trocar a resistência. Esse chuveiro aqui é bem tranquilo. A gente gira ele, ó. E a gente tem acesso. Tira toda a água e a gente tem acesso à resistência, ó. Aqui está a resistência. Pode observar que ela está rompida, ó. E com isso eu não conseguia ter todas as temperaturas na hora de usar o chuveiro. No caso, observe que tem 3 aletas aqui embaixo, onde encaixa lá dentro da resistência. Virei com a resistência nova
encaixaria no lugar, né? E aí montaria ele de volta. Esse fiozinho aqui ele fica na parte de cima aqui, ó. Aqui, exatamente aqui, ó. Em cima é o fio terra, né? Aí eu venho com ele aqui, eu entro com ele virado e ajusto ele no lugar. Então, ó, é só isso, é o suficiente para desmontar o chuveiro e montar novamente. Para tirar esse tipo de chuveiro, ele também é bem tranquilo aqui, ó. Eu vou girando. E pronto. Retirado o chuveiro. Aqui a gente tem uma conexão com um prolongador. Aí depende da sua casa. Se esse cano estiver muito para dentro da parede, você põe um prolongadorzinho que vai facilitar você a fazer essa conexão. Então eu vou guardar esse chuveiro e trazer o chuveiro novo para a gente instalar. O chuveiro que eu vou instalar, ele é um pouquinho diferente a instalação do chuveiro que tinha anteriormente. Aquele chuveiro anterior eu vinha com ele direto aqui. Eu já rosqueava ele aqui na parede, no cano que sai da parede. Existem outros modelos que você tem que pôr um caninho prolongador aqui fora, rosqueia o caninho lá na parede e depois rosqueia o chuveiro no caninho. Esse daqui não, ele tem um suporte, né, uma peça, inclusive ele vem com um redutor de pressão dentro. Se tiver muita pressão na água da rua, por exemplo, ele vai empurrar essa mola e vai reduzir essa pressão conforme você vai utilizando o chuveiro. Então isso daqui é diferente, tem que pôr essa peça primeiro na parede, montar ela aqui, né, desse jeito aqui, e depois montar o chuveiro. Inclusive vai ficar longe aqui, eu acho que eu vou ter um pouco de problema com isso. Mas de qualquer forma, eu tenho que montar ela primeiro na parede e depois montar o chuveiro. Só que eu não posso montar ela diretamente assim, eu preciso de passar uma fita teflon, um veda-rosca, depende de como é que você chama na sua região aí. Então eu passo a fita veda-rosca na rosca do engate, né, da peça de montagem aqui. Eu costumo passar umas 10, 12 voltas, já é o bastante. Feito isso, ó, tá bonitinho montado. Uma dica, coloque o teflon no sentido de aperto, não no sentido contrário do aperto. Se você pôr no sentido contrário, na hora que você colocar lá, conforme você vai apertando, ele vai arrancando o veda-rosca. Então, se você pôr no sentido do aperto, conforme você vai apertando, ele vai prensando o veda-rosca e vai ficando tudo direitinho do jeito que tem que ser. Então agora, ó, a gente vem aqui. Esse tipo de peça, ele deve ficar nessa posição, ó, na vertical, porque o chuveiro ele vai chegar de lado aqui e vai se apoiar na vertical. O meu chuveiro vai ficar um pouquinho afastado aqui, mas acho que essa distância vai ficar até bom, para o chuveiro não ficar muito difícil de encaixar aqui atrás. Ele tem que ficar um pouquinho afastado mesmo. Então tem uma distânciazinha aqui. Então já coloquei o suporte, agora eu vou colocar a base do chuveiro. Pois bem, aqui está a base do chuveiro, é um chuveiro diferente, inclusive, Lorenzetti, bem que vale um patrocínio aí, né? Não tô ganhando nada deles, mas tá aqui o chuveiro. Aqui tem um botão que abre a trava na hora de travar e de soltar a trava, ó. Tá vendo? Abre e fecha a trava ali. Eu venho com ele aqui. Ó, ele não ficou exatamente firme no lugar. Já encaixou. Eles costumam trazer, mandar junto um lubrificantezinho para borracha. Tô soltando ele de novo aqui. Então é isso, ó. Quando ele encaixa, ele vai travar. Eu achei que travava aqui atrás, mas não, ele vai travar aqui. Então essa peça pode ficar encostada na parede. Eu vou ver se eu consigo encostar ela na parede melhor aqui, deixar mais perto. Bom, tirei aquele prolongador que era do outro chuveiro, inclusive é um prolongador redutor, né? Que a medida aqui é de 3/4 de polegada e a conexão costuma ser de meia polegada. Então, eu vou montar de novo com outro redutor mais curto, que vai dar um acabamento melhor.
Passo o veda-rosca também no redutor aqui, né? 10 voltas. Coloco ele aqui. E aí eu vou colocar de novo o veda-rosca. Quando a gente tira o veda-rosca, ele comprime e fica ruim, né? Você perde a validade, vamos dizer assim. Então, passar de novo. E montar de volta. Desta vez ficou melhor, ó. Ficou bem rente ao azulejo e tá pronto para montar o corpo do chuveiro, né? Vou pegar ele ali agora. Aqui tá o corpo do chuveiro, como eu falei para vocês. Aquela travinha é o que encaixa aqui atrás da borracha, né? A gente vem com ele aqui, ó. Aperta em cima dele, no botãozinho, e vai empurrando ele para trás. Ó, já está encaixado. Geralmente a gente costuma escutar um cliquezinho aqui, mas como ele está bem rente à parede agora, a gente não vai ouvir esse clique. Mas ó, o chuveiro está firme. Ainda não estava. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aí. Abrindo a trava. Agora sim ele travou. Foi só uma volta a menos, não ficar tão colado na parede, foi suficiente para travar o chuveiro. Então, chuveiro travado no lugar. A gente pode agora passar para a parte de colocar a cabeça do chuveiro aqui, onde vai sair com a água, e fazer a ligação da parte elétrica. Vou fazer a parte elétrica, que é a parte mais simples agora, que eu vou usar um conector que vai facilitar a vida de todo mundo e na hora de ligar os fios do chuveiro. Vou pegar eles ali e a gente já volta. Eu vou aproveitar para montar o acabamento que eu não tinha montado antes. Deixa eu ver se vai dar para montar, né? Porque o azulejo ficou alto em relação à caixinha. Se não der, depois eu monto com um parafuso maior. E de fato não vai dar. No meu caso aqui, o acabamento eu não vou conseguir colocar agora, porque ficou longe a caixinha, né, do acabamento. Então eu vou deixar assim, sem acabamento, e depois eu dou um jeito de colocar. O que importa pra gente aqui é a instalação do chuveiro. Então aqui, gente, ó, normalmente o chuveiro ele vem já decapado, então com um fiozinho verde, que é o fio terra. É importante ter o fio terra numa instalação elétrica. Eu vou decapar aqui o fio verde, não está decapado. Essa decapagem aqui, ó, é o suficiente para fazer a instalação do chuveiro. Tá? Não precisa mais do que um dedo, ó, de fio decapado. Os fios fase aqui já estão decapados, é só você puxar a casca. Então já está no tamanho certo. E esses daqui que estavam emendados, eu vou cortar um pouco, porque estão muito grandes, para ficar dentro do tamanho que a gente precisa para usar o conector que eu vou usar. Então aqui, ó, também é um fio de 6 milímetros. Outra coisa muito importante na instalação de um chuveiro é a bitola do fio. Hoje em dia os chuveiros são muito fortes, tem bastante corrente, exige bastante corrente e exige cabos com bitolas maiores do que se usava antigamente. Um chuveiro hoje não deve ser ligado com fio inferior a 4 milímetros. Em alguns casos precisa ser de 6 milímetros. Então, ó, cortei aqui o excesso de fio. Não preciso nem torcer esse excesso de fio. Vou usar um conector que também não estou recebendo nada para falar dele, mas é um conector da marca Vago, ideal para chuveiro.
ele facilita muito na hora de você emendar os fios. Então já vem de uma caixinha com 3 conectores. Então esse é o primeiro que eu vou usar. Você levanta essa parte laranja, ó, o conector está aberto para a gente poder usar. Eu coloco o fio que vem da rede elétrica dentro desse furo, ó. Ficou até grande, dá para cortar um pouquinho mais esse fio. Cortar um pouquinho mais aqui. Vamos lá de novo, ó. Um dedo, aproximadamente um dedo. Coloca ele aqui dentro. Observe que a capa, se você observar, não sei se dá para ver com a câmera, mas a capa ela está terminando aqui, ó. Daqui para frente é tudo fio exposto. Então a capa só fica protegida com um pouquinho aqui dentro, ó. Ó. Coloquei o fio, abaixei o conector, tá pronta a conexão. Aí eu venho aqui no chuveiro, escolho um dos 2 fios, posso dar uma torcidinha para ficar melhor, coloco aqui dentro também. Olha lá, prontinho, baixei, pronto. Tá feita a primeira emenda. Vamos para o segundo. Vou ligar o fio terra agora. Mesma coisa, ó, coloco aqui dentro, abaixo, já está feito. Dá uma torcidinha, coloco aqui dentro, abaixo e está feito. Vamos para o último fio. O fio do chuveiro, inclusive, está um pouquinho maior do que um dedo, ó, dá para cortar um pouquinho também. Ele fica mais bem acabado. Aí, pronto. Aqui também eu vou cortar, que está grande. Mesma coisa, levanto, né? Ó, levanto aqui, levantei, encaixo de um lado, ó, abaixo um, fio da rede elétrica, encaixo do outro lado e abaixo o outro. E tá feito. A conexão elétrica do chuveiro agora está pronta. Então é só eu juntar esse cabo aqui, todo ele de volta para dentro da caixinha. Lembrando que depois eu vou pôr o acabamento, mas não coloquei agora porque o parafuso não alcançou. Ficou meio funda a caixinha, né? Isso acontece com bastante frequência. Ficou meio funda, mas tá bom. O importante é que o chuveiro funcione. Então tá aqui, ó, tá no lugar. A fiação tá toda guardada lá dentro. Eu vou pôr agora a cabeça do chuveiro e providenciar o acionamento do chuveiro. Então agora vamos pôr a cabeça do chuveiro. Para facilitar que as borrachas se movimentem lá dentro, a gente precisa usar um óleozinho que vem junto com o chuveiro. Eu vou abrir ele aqui. Era para ter usado também na hora de encaixar a base dele ali, mas dá para a gente usar agora. Molha aqui a borrachinha. Aqui também. E a gente encaixa ele de volta para o lugar aqui. Aqui embaixo a gente coloca o prolongadorzinho para poder fazer a regulagem do chuveiro. Temperatura, chuveiro eletrônico, né? Então a gente consegue mudar a temperatura enquanto está usando o chuveiro. E aqui o chuveirinho, que em casa a gente não usa, então a gente vai fechar o chuveirinho. Uma vez o chuveiro colocado no lugar, antes de você ligar a parte elétrica, você precisa ter a certeza de que ele está cheio de água. Então você deixa alinhado, abre a água, deixa aí 1 minuto pelo menos, a água circulando dentro do chuveiro. E depois disso 1 minuto você pode realmente religar novamente a rede elétrica e passar a usar o chuveiro. Beleza? Então é isso, galera. Espero que ajude vocês aí a instalar o chuveiro. Cada chuveiro é um jeito diferente, mas basicamente a instalação é a mesma. Vocês viram aqui que a gente não teve muita dificuldade. Para ser sincero com vocês, nunca instalei esse tipo de chuveiro, mas é simples. Se olhar aqui pelas conexões,
É a mesma coisa do chuveiro que você já tem instalado antes. Então não é difícil. O importante é tomar cuidado com a parte elétrica. A emenda tem que estar sempre bem feita, por isso que eu trouxe o conector para vocês verem esse tipo de conector e fazer a conexão. E depois de tudo instalado, né, com o véio da rosca direitinho na parte hidráulica, você garantir que o chuveiro está cheio d'água antes de fazer a eletricidade passar por ele também. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!